Boa tarde. Vamos então dar início a este primeiro webinar promovido pela Rede Cultura 2027, ou melhor, promovido pelos museus desta rede, que a Rede Cultura já tem feito outros webinars com outros temas. Felizmente calhou-nos um dia muito especial, o dia 8 de março, que partilho com as nossas convidadas de hoje, a felicidade de podermos estar juntas neste dia de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Devo, para já, agradecer-lhes a presença e a disponibilidade que tiveram para amavelmente aceder ao nosso convite, para podermos conversar todas juntas e com todos os colegas que assistem a esta sessão, sobre precisamente sobre redes e conexões, redes museológicas. Neste primeiro webinar quisemos precisamente explorar esta ideia de solidariedade e cooperação que se tece entre entidades museológicas e esta possibilidade dos encontros e das partilhas técnicas, profissionais, de conhecimento que se podem construir em rede. Mas também questionarmos até que ponto é que estas redes são verdadeiras, até que ponto é que estas redes são construções equilibradas e iguais, ou até onde é que as desigualdades entre os parceiros são ou não combatidas ou atenuadas nesta vontade de estar em rede. E quando às vezes, quando na conversa de preparação nos questionávamos até que ponto é que as redes são verdadeiramente lugares de cooperação, também tem muito a ver, muitas vezes, com quem é o promotor da rede, de onde é que vem esta ideia, quem foi quem é que sentiu realmente esta necessidade de rede. Terão sido os técnicos, terá sido uma promoção política. Há muitos fatores que podem condicionar a nossa presença em rede ou que podem favorecê-la, podem condicioná-la de forma desfavorável ou favorecê-la de forma muito benéfica e construtiva para todos os parceiros. Este primeiro webinar dedicado às redes é o primeiro de 5 que vão decorrer até abril, dentro de um tema a que chamamos Reimaginar os Museus a 26, precisamente porque somos 26 parceiros de museus dentro da rede 2027, uma rede constituída por 26 municípios, e esta ideia de reimaginar os museus a 26 vem precisamente também dentro do que é o tema para este ano do Dia Internacional dos Museus. Para começarmos então, vou apresentar as convidadas que tenho aqui no painel. Penso que a maior parte dos colegas que acompanham esta sessão já as conhecem. De qualquer modo, para os menos atentos ou para os que chegaram há menos tempo a estas leads dos museus, apresento Encarna Lago Gonzalez e Clara Camacho, duas pessoas de referência para os nossos trabalhos de museologia. A Encarna Lago Gonzalez é a nossa convidada neste painel que traz aqui uma representação, trazemos aqui esta representação internacional da Galiza. Encarna, muito bem-vinda. Encarna é funcionária da Diputação Provincial de Lugo já há 30 anos e desempenha funções de diretora da Rede Museística Provincial de Lugo, que é uma rede formada por 4 museus: o Museu Provincial de Lugo, o Museu Paço de Tor, o Museu Provincial do Mar e o Museu de Sampaio de Narla. É membro da Comissão Técnica de Gestão e Políticas Culturais do Conselho de Cultura da Galiza e é docente na Universidade de Málaga, na Universidade Complutense de Madrid e na Universidade de Santiago de Compostela.
O modelo de gestão desta rede que a Encarna dirige é um modelo que aposta nos museus sustentáveis, igualitários, inclusivos e segue os princípios do MINON. Aliás, é uma rede que é muito ativa dentro do MINON e tem tido vários reconhecimentos, portanto, vários prémios exatamente por este trabalho dentro deste quadro de acessibilidade para todos e igualdade. Clara Camacho é doutorada em História pela Universidade de Évora e mestra em Museologia e Património. Dirigiu o Museu Municipal de Vila Franca de Xira, foi coordenadora da Rede Portuguesa de Museus, subdiretora do Instituto Português de Museus e do Instituto dos Museus e da Conservação, docente das disciplinas de Museologia em curso de pós-graduação e mestrado de várias universidades, autora de artigos sobre os museus portugueses e temas da museologia contemporânea e foi diretora da revista museologia.pt. No plano internacional também tem participado em vários grupos de trabalho da Comissão Europeia e da Unesco, tem exercido funções de representação institucional em organismos europeus e latino-americanos na área dos museus. Atualmente é técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural, membro do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e é presidente da Assembleia Geral do ICOM Portugal. Vou passar a palavra à Encarna e à Clara, que é precisamente para as ouvir que cá estamos hoje e para podermos conversar. Vamos fazer a nossa sessão 15, 20 minutos para cada uma das convidadas. No final, todos podemos participar com perguntas, com observações, interpelações várias. Peço a quem assiste que possa colocar questões na caixa de comentários do Facebook, que depois eu vou repescando o que esteja para perguntar e vou fazendo as questões às nossas convidadas. Passo então a palavra à Encarna e peço 15 minutos, Encarna, está bem? 15, 20 minutos. Muito obrigada. Boa tarde a todas, a todos e a todes. É para min un motivo de ledicia estar no día de hoxe, no Día da Muller, aquí. Convidada, quero agradecer a rede que me convida, xa que penso que a única maneira, o camiño ten que ser construindo sociedades verdadeiramente igualitarias, xustas, inclusivas e ecolóxicamente sustentables dende a regeneración. Por iso, longo a vida a esta rede de estos 26 concellos, con este espírito, é o único espírito que nos pode levar hacia un traballo donde se rompan esas lógicas extractivistas e esa rede de cultura 2027, eso é o verdadeiro futuro dos museos, museos que poden axudar a cambiar a vida das persoas. Veño a falar en nome dun equipo, xa que do que falamos é de solidaridade e de cooperación, parte dese traballo en equipo. Un equipo formado, pois, como ben dixo Margarida Moleiro, a que nos une unha gran e unha estreita amizade. Amizade co povo portugués, co que a rede museística posiblemente nunca hubiera nacido de non ser por esa forma de traballar que ten os museos portugueses, as universidades portuguesas e o MINON Portugal, de onde bebemos unha forma diferente de xestionar os museos. Museos que durante moitos anos están ao servicio do poder, ao servicio dun sistema que hoxe hai que resetear. Hai que resetear porque a única clave é precisamente cambiar e buscar esas fórmulas de traballo en rede. Creo que a clave é que temos o conflito, vou a pasar unha pequena presentación, sobre todo, por si falo moi deprisa, para as amigas e os amigos que me coñecen, saben que o acostumo a facer. Vamos a ver si... Falábamos da necesidade de musa palabra, o valor da palabra, non? Tecer redes, que é tecer redes? Que é cooperar? Que é a solidaridade?
Os museos somos mediadores en un conflito social e temos a obriga de apostar por poñer as persoas no centro. Dentro dese oficio de palabreiros na cultura goayú, o palabreiro é a persoa que media nun conflito. E o museo neste momento temos que apostar por poñer as persoas no centro e apostar pola vida. Esa é verdadeiramente o futuro. Falaba Margarida de como os museos no día 18 de maio de 2021, cando esa necesidade de reinventarnos frente a eso, sendo innovadores, sendo un modelo diferente de institución que non deixe fora a ninguén e un modelo dende logo, de sustentabilidade, esos museos que sirven para a vida. Nos sempre, a rede de museos de Lugo é unha rede sustentable dende o punto de vista económico, social e medioambiental. Ás veces o peso económico parece que o que ten maior peso, pero os museos que apostan por poñer as persoas no centro, os museos que sirven para a vida, ao final, como un museo grande presta os servicios aos outros pequenos e ese é o modelo de rede que nosotros defendemos nun territorio que Lugo, con un patrimonio, con unha comunidade participativa. Tecendo redes, en primeiro lugar, dendo local. Non se pode, se non traballas dendo a túa raíz, non podes logo aspirar a ter redes moito máis grandes. Por iso o máis importante é a primeira rede comunitaria. A primeira rede que somos eu, ti, ela, eles, nosotros, traballando, tecendo redes cada vez máis amplias dende a noso territorio para abarcar logo as redes moitísimo máis amplias como hoxe estamos a facer e a traballar, non? E iso é o que facemos dende a rede museística. Decíamos que somos 4 museos, falando do valor das palabras, somos persoas, somos identidade, somos afectos, relacións, diversidade, territorio, profesionais, coleccións, edificios, museos, ecosistema, ideas, procesos. Somos coñecemento, temos que apostar por eso. Espacios de coñecemento, espacios de liberdade, porque o coñecemento é o que nos vai a dar a liberdade. E por iso a importancia de reinventarnos e de traballar todas xuntas. Si, volvo a insistir, somos musapalabras, museos palabreiros en liberdade, somos muralla. Lugo ten unha maravillosa muralla, pero cando falábamos de muralla falábamos de museos unidos, resignificando máis alá, resignificando o futuro, con ese futuro esperanzador que esta rede de museos portugueses quere tecer, está tecendo e que nós tecemos fai hoxe, no mes de xuño, 15 anos que eses 4 museos que dependen da Deputación Provincial de Lugo, dende a Vicepresidencia, traballamos para ver un futuro máis alá, xuntas e xuntos, por un museos igualitarios, non? E vimos a falar precisamente, falábamos do que é a palabra. Ás veces, cando se fala de cohesión social, parece que estemos falando de cousas abstractas. Cando falábamos de interactividade ou de innovación, que supón, non? Que supón crear algo novo? Crear algo novo supón que estes modelos extractivistas non sirven. Estes grandes eventos onde se gastou tantísimos cartos, desas grandes institucións, deses grandes edificios que non estiveron a servicio das persoas, non sirve. Por iso a necesidade de traballar en rede, por iso a necesidade de cambiar, de modificar, de interactuar, de convivir, de traballar pola equidade, pola horizontalidade, pola construcción de vías de solución que melloren a calidade da vida das persoas. Aquí temos nosotros a realidade territorial, unha poboación con máis do 272,8% de nivel envellecemento e como dentro dos museos, de feito, 11 universidades europeas analizaron os nosos programas e proxectos durante 15 anos para chegar á conclusión de que conseguíramos unha regeneración do territorio. Aínda así, o camiño sabemos cal é a folla de ruta. A mellor maneira de predecir o futuro é inventalo. E isto é o que se está a facer agora mesmo ca rede portuguesa e que nós estamos intentando facelo. Perigo, os museos poden cambiarche a vida. Creo que é moi importante que este territorio portugués se xunte, nos xuntamos intentando cambiar ese modelo de museo. Que, cando, como, con quen e para quen, eu, ti, elas, eles, todos debemos ter a responsabilidade de intentar cambialo. Por que unha rede de museos? Porque a cohesión social, a innovación e a sustentabilidade é a clave para xestionar mellor os recursos, para crear vínculos duradeiros e tender pontes, para propiciar a participación e a interacción, coproducindo e empoderando as persoas no museo, porque nos leva a ser máis
e a facer máis, non? Para favorecer a cohesión social, atendendo o disenso e mellorando a vida das persoas. Como fixemos? Pois fixémolo dende a retroalimentación, museos máis territorio, máis comunidade, preservando, investigando, comunicando e reactivando, pero tendo en conta a comunidade. Non podemos estar descostas, xestionando de costas a nosa comunidade, a nosa sociedade. Se queremos tecer redes fortes, temos que ter en conta as persoas. A palabra sustentabilidade é unha palabra que agora que estamos en plena Axenda 2030 non pode pasar desapercibida. O que, é dicir, ou se xestiona de forma sostenible ou non existe xestión de calidade, ou non existe xestión real. Hai unha gran irresponsabilidade. A única forma de xestionar os museos é facelo de forma sostenible. Tendo en conta o feminismo do 99% de Nancy Fraser, a xusticia social, que a ninguén quede fora, por esa importancia das redes. Repensar o propósito do museo é formar redes de aprendizaxe, é ter en conta o minón como donde está a museoloxía social, a museo integral, a sociomuseoloxía, a alteridade museolóxica, os museos que sirven para a vida. O museo como medio, non como fin. O museo cos roles de empoderar as persoas, creando o sentimento de pertenza. É dicir, as redes cada vez nos van a vincular máis ao noso territorio, pero traballamos xuntas e xuntos por un futuro mellor, delegando, coproducindo proxectos comunitarios, o museo como espacio socioafectivo. Non hai nada máis revolucionario que o feito. Museos que se preocupan polas persoas. Con quen e para quen? Hai que programar coa comunidade e iso supón coñecerse, e iso supón comunicar, e iso supón falar de inclusión, de accesibilidade, de normalizar. E hai que ter plans, porque a diferencia entre unha xestora e unha soñadora é ter un plan. E o plan ten que funcionar como unha matriosca infinita que medra e medra en diferentes niveis, guiando e coordinando o plan dos museos e os seus diversos programas xestionando coa comunidade. Estos son os niveles como os traballamos as redes na rede museística. Hai un nivel interno, non se pode tecer redes hacia o exterior se dentro non se consigue tamén consolidar unha red interna. Temos que traballar o entorno territorial, hai que ir ampliando cada vez ese entorno que non ten límites. A cidade de Lugo ten 113 nacionalidades. Cada vez teremos que traballar ese diálogo intercultural, que non é ese multiculturalismo barato, é falar en diálogo intercultural e ter en conta todas esas nacionalidades que cohabitan con nós o noso territorio. E para eso se requiren metas claras, execución de programas, evaluación, cambio de actitude, porque decíamos, volvo a insistir, a diferencia entre a xestión e os soños é ter un plan. Hai que poñer data a un soño que se convirte nunha meta. Eu vexo agora claro en Portugal, tedes aí a meta do 2027, unha meta convertida en pasos se convirte en plan. Estos webinars, xunto con todo o traballo que se xa está facendo dende a rede portuguesa por acadar os obxectivos, e un plan apoiado en accións se volve unha realidade. Este foi o inicio do mapa relacional da rede museística, como empezamos a traballar visitantes, redes, artistas, empleados, proveedores, comunidade, diputación, organismos, comunidade local, medios de comunicación, é dicir, as asociacións coas que empezamos a traballar, os colectivos vulnerables. E que significa converter en sostible? Pois cumplir a función museolóxica de forma eficiente, creando condicións para a súa propia sustentabilidade, preservar, investigar, comunicar e reactivar. Entendamos que o que temos son testemunhas humanas, son fontes de coñecemento, fontes primarias de coñecemento, por eso a importancia da labor da investigación, da conservación e da difusión, como temos que ter a comunidade aliada na preservación e na posta en valor do patrimonio integral, e para eso pois todo é importante ter a comunidade como socia. Recordar que é un museo agora mesmo que se está debatindo a definición de museo en todo o mundo. Fundamentalmente esta frase. Os museos teñen que ser museos que melloren a vida das persoas e a cooperación española, a Axenda 2030, neste caso a cooperación española, pero a cooperación internacional. Falábamos da Axenda 2030 de obligado cumprimento, é a mellor folla de ruta. Cando dubidemos se debemos traballar en rede ou non, fora o minifundismo mental, fora o minifundismo da mente da xente, fora dos egos, fora o capitalismo, o colonialismo e o heteropatriarcado. Benvido ao Museo Democrático,
os museos que recoñecen que a súa responsabilidade prioritaria é a preservación do patrimonio integral e que isto só será posible involucrando os membros da comunidade en accións de preservación conxunta, acompañándoos en procesos de apropiación e capacitación que lles posibilite exercer un uso responsable dos seus recursos patrimoniais para lograr un desenvolvemento local e sostible. Nós temos un plan integral de inclusión da rede, facer os círculos virtuosos, é dicir, programar, facer e, por suposto, a importancia de evaluar e a importancia de ter en conta que ao día de hoxe o que o COVID nos trouxo foi os museos multicanle. Isto non é unha realidade online e unha realidade presencial. Os museos temos que aprender que a nosa programación ten que ter tantos canles como que as persoas precisen. Por iso a importancia das redes e a importancia de tecer red, tecer espacios de colaboración, espacios de afecto. Penso que perdemos a conexão com a Encarna. Deve ter passado alguma coisa com o seu sistema ou internet. Estava a aguardar, vou ler se calhar os comentários que nos estão a fazer até agora. Fico muito contente de saber que há vários colegas de museus desta vasta zona territorial que abrange a Rede Cultura 2027 que estão a acompanhar-nos. Há muitos museus que estão a acompanhar-nos. Peniche, Orem, Alenquer, Nazaré, enfim, não vou conseguir dizer todos, portanto não levem a mal. E vejo que há aqui alguém que já estava a comentar. Estava a ver se a nossa querida Encarna voltava, mas não estou a conseguir perceber. Acho que já chegou. Ótimo, ainda bem, Encarna. Problema de conexión. Foi o que imaginámos. Era para acabar xa, para rematar xa un pouco o que falábamos, era desa necesidade de ter un plan, de ter unhas evaluacións, esa necesidade no día de hoxe, agora de traballar en rede, de entender que as redes son redes multicamle, que as propias programacións dos museos, a hora de reinventarnos e de traballar, non é un espacio físico e un espacio online, sino que o multicamle o que nos vai a dar é unha múltiple mirada e unha necesidade de ampliación da mirada, sin perder nunca a mirada a raíz e o máis importante, poñer as persoas no centro. Por iso que nós, dende a rede museística, dende eses 4 museos, o que traballamos é dende un territorio, con un patrimonio, con unha comunidade, e esa comunidade é a que se amplía. De forma de que o concepto de multicamle é vamos a utilizar todo tipo de ferramentas para chegar ás persoas, para chegar e cada vez ser unha rede máis grande, unha rede que sae partindo dese territorio que a nosa provincia de Lugo, cos seus 67 concellos, as 4 provincias do territorio de Galiza, para chegar a ampliar a unha perfil moito máis internacional que no que estamos a traballar o día de hoxe. Grazas. Muito obrigada, Encarna. Percebi que querias concluir. Não sei se queres mostrar ainda algum slide que tenha ficado por mostrar e que consideres importante. A ver, a idea era que con 15 minutos creo que prefiero un pouco máis traballar coa idea de debate, senón que queda toda a bibliografía colgada. É moi importante a necesidade de avaliar, por iso destaco ese traballo, ese proxecto IPSON, donde 11 universidades dirixidas pola Universidade de Heidelberg analizan os proxectos chegando á conclusión de que conseguiramos unha regeneración territorial. Creo que é unha palabra importante o día de hoxe, a necesidade de regeneración. E, por último, a importancia, por exemplo, dentro de ese tecer redes, de que nazca Minón España para o mismo que se viviu en Minón Portugal ou Minón Internacional. Acabamos de ser a sede fai pouco da 20ª conferencia partillando con Lisboa
a 20ª Conferencia de Minón Internacional. Creemos que a filosofía de tecer redes está aí e temos que seguir apostando por tecer redes e avaliar o que se fai. É dicir, agora máis que nunca nese camiño de ser sostibles, o traballo de investigación e o traballo de avaliación vai a ser fundamental. Temos que medir o impacto de todo o que facemos para ser museos sustentables e que todo o que fagamos non sigamos xestionando de costas á comunidade. É dicir, é moi importante contar coa comunidade e que xuntos facer proxectos de coproducción e de colaboración. Nós, tal vez, un dos grandes proxectos que levamos a cabo foi un proxecto que se levou a cabo con varios países e con varias universidades, que foi Paz en nome de muller, o sea, guerrilla de palabras, oficio de palabreiro, donde realmente se puido implicar a toda a comunidade no propio proxecto. Temos tamén, por exemplo, o programa de Culturas en Diálogo, ou como, gracias a tecer redes cos colectivos con discapacidade, se consigue, pois, eso, traballar a inclusión e a igualdade, non dando pasos moito máis importantes, non? É dicir, non solamente facendo que as persoas con discapacidade accedan ao museo, sino que formen parte da vida do museo tamén traballando con total normalidade. É dicir, esta é a importancia de tecer redes, non? Redes dende o local para chegar ao internacional. Muito obrigada, Encarna. Retiro de facto essa nota essencial de partir de uma rede comunitária para nos estendermos depois então em redes territoriais mais vastas e até redes internacionais. Retiro ainda da tua apresentação duas palavras que me ficaram claramente no ouvido. Retroalimentação, achei muito interessante a ideia da rede se alimentar a si própria entre si, é bom, retroalimentar-se, como dizes, e o plano matriosca, gostei muito de imaginar o plano matriosca a crescer nesta ideia de rede. Muito obrigada. E claro, avaliar, medir, que faz parte do plano, e nós muitas vezes embarcamos em sonhos museológicos sem planos. E, bom, vou passar então a palavra a Clara Camacho, porque acho que depois deste exemplo até muito prático da rede de Lugo, trará com certeza bons contributos para reflexão. E quando a Encarna estava aqui a falar no plano matriosca, eu pensei logo nas propostas dos museus no futuro, em que a Clara vem precisamente falar também desse trabalho e das propostas que saíram deste trabalho. Portanto, passo a palavra e até já. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada por este convite. É um prazer enorme para mim estar aqui convosco nesta tarde. Um obrigado especial à Margarida, autora do convite. E realmente é um gosto para mim partilhar convosco alguns pontos de um percurso meu que está enredado em redes há mais de 20 anos e, sendo um bocadinho complicado tentar selecionar o que partilhar convosco hoje aqui nesta tarde, acabei por optar, em diálogo com a Margarida, em selecionar 3 momentos, talvez 3 momentos-chave que dizem respeito a este tema e que tem a ver, um deles, com a construção da rede portuguesa de museus, um segundo com a exploração em pesquisa no âmbito do meu doutoramento dos temas das redes de museus na Europa e o último, muito atual, o que resulta do grupo de projeto Museus no Futuro e as propostas que apresentamos, sobretudo no âmbito da rede portuguesa de museus. Eu não sei, penso à Vera que possa pôr online exatamente e começamos então, enfim, serei eu que terei de fazer esta partilha. Vamos cá ver.
Peço desculpa, mas estamos aqui a duas mãos com este PowerPoint, a ver se ele avança. Já se viu a partilha, peço desculpa. Só um momentinho. Ok, estão a ver o PowerPoint? Sim, estamos a ver. Sim. Já não é a capa, há de ser o primeiro slide, não é? Vou avançar. Obrigada. Tenho aqui um primeiro slide, eu creio que não se vê com muito detalhe as palavras nesta visualização de PowerPoint. Eu vou ser bastante célere neste primeiro, que aliás tinha um ar um bocadinho provocatório, porque fala-se muito de redes nestes últimos anos, mas na verdade elas recuam já há várias décadas atrás, e eu trazia aqui alguns contributos, designadamente nos anos 90, da sociologia aqui de Portugal, mas sobretudo trazia um contributo provocatório e mais recente de uma investigação do Marianne de Vlieg, que dizia: à medida que as redes culturais europeias se foram formalizando, as suas formas de gestão começaram a aparentar-se às organizações normais e hierárquicas. É uma matéria que podemos deixar para debate, mas que realmente nos faz pensar. Ora bem, o meu percurso tem sido híbrido, chamo-lhe eu assim, entre a prática no mundo dos museus e a investigação, com um primeiro ciclo longo no Museu Municipal de Vila Franca de Xira, e nesses anos, até o ano 2000, tive aquilo que eu chamo de experiências de pré-rede no âmbito dos museus municipais da área metropolitana de Lisboa, que se iam juntando em encontros, tentando planear algumas formas de organização conjunta, e fui também bastante influenciada, logo no início da minha carreira, pela realização do Ateliê Internacional da Nova Museologia em Lisboa, em 1985. Eu estava exatamente a começar o meu trabalho em Vila Franca de Xira, e esse encontro e as pessoas que lá conheci, Hugo de Varine, René Rivar, muitos outros, André Desvalets, tiveram uma influência grande no início da minha carreira. Mas foi realmente durante o mestrado, no final dos anos 90, que, de alguma maneira, me aconteceu aquilo que eu posso classificar como uma epifania, quando tomei contacto, na minha pesquisa, com os relatórios de Peruno Agran para a Unesco sobre a política que o governo português, pós-25 de Abril, queria implementar nos seus museus a nível nacional, e o Peruno, nesses relatórios, propõe uma rede de museus para Portugal. Essa descoberta ou redescoberta teve um significado muito especial para mim, e o processo participativo que o Peruno despoltou, visitando 28 museus locais do país. Eu fui verificar na lista dos museus do Médio Tejo quais é que teriam sido visitados pelo Peruno, e verifiquei que tinham sido o projeto do Museu de Alcobaça, o Museu de Alenquer, de Bombarral, de Malhoa e da Nazaré. Nunca tantos museus locais tinham sido visitados por entidades oficiais. Desses resultados da tese de mestrado, que talvez um dos mais significativos é que, a partir do ano 2000, comecei a coordenar a estrutura de projeto da Rede Portuguesa de Museus, por convite da então diretora do Instituto, Raquel Henriques da Silva, e nas linhas programáticas da Rede Portuguesa de Museus, eu volto a encontrar, e revejo nesse índice das linhas programáticas com as minhas colegas Joana Monteiro e Cláudia Pinhatelli, escrevemos nessa altura, encontro, digamos, os ingredientes que haveria depois de catapultar para outros projetos. Uma perspectiva histórica dos antecedentes das redes em Portugal, a importância da comparabilidade internacional, e devo dizer que nessa altura fomos bastante atraídos
pelas redes das comunidades autónomas de Espanha, a par de outros exemplos internacionais, o aprofundamento conceptual e, sobretudo, era aquilo que eu queria aqui salientar neste contexto, o processo participativo que na altura levou a que mais de 500 profissionais de museus portugueses participassem em reuniões presenciais e em contributos escritos para a construção da RPM. Nesse ciclo da RPM de 2000 a 2010, que foi a fase da RPM em que eu estive envolvida, não estou envolvida na RPM desde 2010, mas nesses primeiros 10 anos, os fatores que eu deteto a posteriori como os essenciais que contribuíram para, enfim, algum sucesso desta rede, tiveram a ver com a existência de uma investigação a montante, com a existência de dados de caracterização fiáveis da realidade museológica portuguesa, com o inquérito aos museus de Portugal do Observatório das Atividades Culturais, com a existência de um programa e de uma estratégia, com vontade e decisão política que nem sempre são fáceis de encontrar em conjunto e um encontro entre a vontade política e a decisão técnica do próprio IPM, um enquadramento institucional com um elevado grau de autonomia por parte da estrutura de projeto da Rede Portuguesa de Museus, a existência de recursos adequados, tanto em termos de pessoal como de financeiros, e um processo participativo de que já vos falei. Uns anos mais tarde, a construção da Lei Quadro dos Museus Portugueses, em cuja equipa também participei, veio a reforçar muitos destes aspectos e a formalizar a organização da Rede Portuguesa de Museus. Alguns dos aspectos dessa organização da rede, tal como ficaram plasmados na lei, não chegaram a ter concretização até hoje. Eu já voltarei a esse aspecto mais à frente, é aquilo que eu aqui interrogo como talvez o lugar da utopia numa lei. E passados esses 10 anos muito intensos dedicados da minha parte à Rede Portuguesa de Museus, interrompi depois esse percurso e estive durante 3 anos em dedicação exclusiva ao projeto de doutoramento que veio a incidir nas redes de museus e na credenciação em 9 países europeus. Este meu vai-vem entre a prática e a investigação tem tido, a meu ver, algumas consequências positivas na rede de contatos profissionais que permitiu montar um projeto em que 9 países europeus foram incluídos neste estudo. Tive a oportunidade de visitá-los todos, com exceção da Letónia, país onde tinha, apesar de tudo, contatos muito, muito próximos. E não tanto no que diz respeito às redes, mas na circulação de conhecimento e nos fluxos migratórios da credenciação e nas inspirações mútuas, conclusões de âmbito internacional levaram-me a verificar que até mesmo no plano extra-europeu, incluindo países como a Nova Zelândia, o Brasil, os Estados Unidos, os cruzamentos eram de tal maneira fortes que as influências mútuas eram muito significativas. Também, ao nível da cooperação e das redes entre museus e trazendo para aqui uma obra que está disponível em edição digital e que, apesar de ter sido publicada em 2014, eu considero que é bastante atual para o estudo e até a montagem, a construção de formas de cooperação e de redes, é esta publicação holandesa, traduzida para inglês, Tried and Tested Partnerships, que nos mostra as potencialidades das cooperações, desde as não estruturadas às redes, às cooperações programáticas e às fusões. Eu não me vou deter em pormenor nos aspectos que advêm como grandes benefícios da gestão em rede. Por aquilo que conheço da Rede de Museus do Médio Tejo, são matérias que têm vindo a explorar ao longo destes últimos anos. De qualquer maneira,
resolvi apontá-los aqui no PowerPoint, talvez para vos espicaçar a vontade de conhecer melhor esta publicação que acabo de referir e também para trazer como contributo o papel deste vai-vem entre a investigação e a prática que vai sempre alimentando o meu trabalho em particular. Também gostava de vos deixar 3 ou 4 exemplos muito práticos daqueles que eu considero serem as redes territoriais, talvez mais, podem ser de maior utilidade e de maior inspiração para o vosso trabalho na rede de museus do Médio Tejo e que são à cabeça as redes territoriais italianas, num ambiente policêntrico em que, sobretudo, nas regiões da Emília-Romanha e da Lombardia, temos redes muito dinâmicas e muito organizadas. No caso de Espanha, enfim, a cada comunidade autónoma praticamente há uma rede. Saliento este projeto que está a decorrer do novo Plano de Museus da Catalunha, porque eles estão aí exatamente no terreno com documentos já online também muito inspiradores e, claro, as redes territoriais francesas que se espraiam pelo património e pela arte contemporânea. No caso britânico, eu sou particularmente sensível a um exemplo que, aliás, ficou incorporado na própria Lei Quadro dos Museus Portugueses e que nós voltamos agora a recuperar, é o tal lugar da utopia na lei, que são as redes temáticas britânicas, as Subject Specialist Networks. São redes em torno dos patrimónios e das coleções dos museus, formadas por profissionais e que dão um grande dinamismo à cena museológica britânica. Elas podem ser formadas em torno de qualquer tipo de patrimónios, do património industrial, à cerâmica, à arte contemporânea, o que for. Chego então ao projeto que me tem ocupado nos últimos 2 anos, o projeto Museus no Futuro, um grupo formado por iniciativa do governo português, numa resolução do Conselho de Ministros, exatamente há 2 anos atrás, e que incidiu nos museus, palácios e monumentos do Ministério da Cultura. São 37 unidades, dependentes ora da DGPC, ora das Direções Regionais de Cultura, e, embora, na minha opinião, tivesse sido mais interessante criar um grupo desta natureza para incidir sobre todo o universo museológico português, esta foi a opção tomada e foi este grupo que eu coordenei e cujo relatório e sumário executivo foram apresentados em novembro passado e que estão disponíveis online para quem estiver interessado. Tivemos, como todos sabemos, que enfrentar o contexto pandémico mais ou menos a meio do nosso projeto e adaptar-nos e alterar algum do andamento que o projeto ia tendo. Traçámos um diagnóstico da situação, levantámos questões a partir de uma cartografia de tendências da sociedade com impacto no devir dos museus, confiança e bem-estar, mutações demográficas, turismo, tecnologias digitais, participação e sustentabilidade, e com uma metodologia, sobretudo de base qualitativa, mas também quantitativa, tivemos a preocupação de envolver os diretores dos museus, palácios e monumentos abrangidos pelo projeto, fizemos entrevistas a quase todos, visitámos esses museus, aplicámos um questionário e todo o processo redundou numa discussão pública no verão passado. No final do projeto tínhamos 50 recomendações, dirigidas fundamentalmente à tutela, ao Ministério da Cultura, à DGPC e algumas também aos próprios diretores. Do impacto e dos destaques das recomendações em diferentes níveis, eu trago aqui apenas 3 antes de abordar um pouco mais em profundidade as propostas para a RPM, a criação de um novo instituto para esta área, uma cooperação interministerial e diversificação de fontes de financiamento
com a criação de um programa integrado, de onde o financiamento saia também de outros ministérios, como a Educação, a Segurança Social, a Ciência, e o Turismo e outros, a Economia, o rejuvenescimento das equipas e a criação de um programa de emprego para jovens licenciados e, sobretudo, a reorganização da rede portuguesa de museus, que é o que interessa aqui explorar. Propusemos uma reflexão baseada em conhecimento, com um novo inquérito ao panorama museológico português, atualmente retirando os inquéritos anuais do Instituto Nacional de Estatística. A verdade é que não voltámos a ter inquéritos ao panorama museológico como tínhamos até ao ano 2009-2010. Portanto, se quisermos caracterizar com precisão a realidade museológica portuguesa, não temos os dados para o fazer. A metodologia que propomos é a de envolver os membros da RPM, os museus, e uma proposta disruptiva, reformadora, refundadora, separando as matérias da credenciação das matérias da rede. Propomos então, o nosso grupo propõe a criação de 2 núcleos, um núcleo da competência dos serviços da Administração Central, que trata da credenciação, das tarefas processuais da credenciação, mas com uma novidade, trazer para a apreciação das candidaturas uma bolsa de consultores externos, por exemplo, membros da própria RPM. Esses serviços teriam competências de regulação, de orientação normativa, de formação, de apoio técnico e financeiro, designadamente no Promuseus, e um segundo núcleo constituído por um grupo consultivo eleito entre os membros da rede e responsável pela sua dinamização, com funções de articulação, de parcerias, de programação, de organização reticular e com uma pequena equipa de apoio sediada naquilo que chamamos Museus Âncora. Retomamos então a ideia dos Museus Âncora, que eram chamados de núcleos de apoio a museus na Lei Quadro dos Museus Portugueses. Propomos um reforço de equipamentos e de pessoal especializado nesses museus, que não teriam funções hierárquicas, mas de cooperação, de articulação e de apoio técnico. Ficariam alojados em museus da RPM, que, conforme diz a própria lei, se destaquem pela qualidade dos serviços prestados em determinadas áreas disciplinares e temáticas. Claro que seriam implementados de forma faseada e os museus, os profissionais, as associações do setor seriam envolvidas nos critérios a definir para a implementação destes museus. Estou quase a terminar. Destas propostas à sua concretização, quais são os fatores que eu antevejo como os determinantes na construção de futuros plurais para os nossos museus? Os consensos profissionais, sociais e políticos, que é preciso atingir, a necessidade de políticas estáveis e de continuidade com uma assunção consensualizada das medidas, a alocação de recursos, o planeamento, a monitorização e a avaliação, já aqui se falou da avaliação, no debate poderei falar um pouco mais sobre isto, é um aspecto a que damos muita importância também no nosso grupo de projeto, e claro, uma sociedade comprometida e participativa, sem isso não há políticas que possam andar para a frente. Vejo uma possibilidade de uma aliança entre a museologia, a investigação e as políticas públicas e parece-me, a meu ver, que as principais limitações que essa aliança pode encontrar não estarão nem nos meios nem nos recursos, que são os fatores geralmente apontados. Da minha experiência, saliento sobretudo os atores. O papel dos políticos, dos decisores, de uma forma geral, diretores gerais, diretores de museus, de qualquer tipo de tutela, nacionais, municipais, privados, os profissionais, os dirigentes e membros das organizações do setor, investigadores e académicos, cidadãos e grupos da sociedade. É com toda esta gente que eu penso que se poderão construir museus mais atentos, mais colaborativos, inquietos, flexíveis, confiáveis, polimorfos, que sejam interlocutores, e é para estes e com estes museus
que espero continuar a trabalhar no futuro, e é para este futuro que a minha ação se tem dirigido. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada a nós, Clara. Foi um périplo no tempo que podíamos ficar aqui mais 30 minutos, pelo menos, a aprender consigo e com as suas experiências e conhecimento. E isto não sou eu a passar graxa, porque na realidade estamos mesmo só a conversar, não preciso nada de estar a passar nada. É sempre uma sorte poder ouvir, e eu no outro dia dizia isso quando estávamos a conversar, acho que ao telefone, ou já não sei, dizia só, tem a sorte de estar nisto há mais tempo do que nós e que podemos aprender efetivamente com a sua prática, com a sua experiência, observação e depois essa depuração dessa observação que fez a partir de facto dos estudos que tem feito sobre o assunto. Para mim, o seu trabalho é essencial para podermos compreender o trabalho de hoje em dia, em rede, em Portugal, no caso. As propostas dos museus no futuro, acho que a maior parte dos colegas que estão a assistir também acompanharam e têm acompanhado o que saiu do grupo de trabalho, e por vezes até temos discutido algumas propostas. Parece-me perfeitamente na mousse quando diz a questão está nos atores, porque realmente muitas vezes parece que é um sacudido de capote do tipo, não há recursos, não há meios, não há... Sim, mas muitas vezes os próprios atores não estão devidamente engajados num processo de mudança ou de necessidade de observação mais acutilante das falhas e depois da sua necessidade de comprometimento num processo de efetiva mudança. E estes atores somos todos nós, não é? Incluindo os próprios técnicos dos museus, que muitas vezes todos nós nos queixamos, mas também não conseguimos, por razões diversas, às vezes encontrar esse espaço para dar o contributo certo para podermos avançar no sentido de um museu de futuro. Também tirei daquilo que estava a dizer, retirei obviamente a ideia dos museus âncora, que é efetivamente uma pena ter ficado perdida no tempo, ainda bem que foi recuperada mais uma vez. Parece-me que esse pode ser um dos pontos chaves para o trabalho em rede, efetivamente, encontrar os museus que podem estar mais fortalecidos em algumas áreas e que esses possam ser os museus de boia também, realmente âncora é um nome perfeito, mas também pode ser de boia, no caso em que às vezes nos sentimos todos a afundar ou resvalar. E lembrei-me disso também neste momento muito especial que estamos a viver, em que estar em rede ainda parece ser mais complexo. Este momento em que os próprios vizinhos não se podem visitar, portanto, os próprios vizinhos das redes não se conseguem visitar, não se conseguem aconselhar, e muitas vezes a própria gestão da rede torna-se ainda mais complexa por este afastamento. Como é que vocês compreendem ou prevêem esta possibilidade de estar em rede no momento em que os vizinhos não se podem quase conhecer? Não sei qual das duas poderia avançar. Claro. Eu talvez me apetecesse comentar os comentários da Margarida. Se pudesse ser para arranque de sim, conversa. Claro que sim. Enquanto os comentários vão caindo na caixa, eu acho que sim. Ora bem, relativamente ao seu primeiro comentário, realmente, ao fim destes anos todos, e usando uma palavra da própria Margarida numa das nossas conversas telefónicas preparatórias, que ela dizia que eu era uma resiliente. Eu só sou resiliente porque estou nesta profissão há muitos anos, tão somente. Mas, realmente, da minha observação ao longo destes anos e em vários contextos, primeiro num contexto municipal, depois num contexto nacional, num contexto de investigação e de docência, também durante vários anos, eu realmente concluo que
os atores, sejam eles a comunidade que tanto se falou na intervenção da Encarna, os grupos da sociedade, sejam os profissionais, em qualquer dos seus papéis, diretores, profissionais, técnicos, sejam os políticos e os decisores, é aí que está a chave. E, com alguma frequência, sentimos um bocadinho tentados em Portugal a achar que a culpa é sempre dos outros. Portanto, é um discurso no qual eu tenho muita dificuldade em embarcar, e aproveito um pouco esta oportunidade. Há sempre um lado provocatório que eu gosto de deixar nestas conversas, que é precisamente o facto de terem constituído esta rede, a vossa rede já ser um fórum de trocas e possibilidade de contatos e de reflexão e de se conhecerem melhor. Que seja também um fórum de intervenção e de poder dar contributos para as políticas públicas nacionais. Eu dou um exemplo muito concreto. Quando foi do arranque da Rede Portuguesa de Museus nos anos 2000, a Associação Nacional de Municípios Portugueses era particularmente ativa nessa altura, relativamente à própria RPM. Criou uma secção chamada Secção de Municípios com Museus. Havia um grupo que era interlocutor da própria RPM, e passados tantos anos vejo esses organismos com pouca atuação face às políticas públicas para museus, seja a RPM, sejam as outras, porque não se esgota, obviamente, só na RPM, e vejo os profissionais, por um lado, com um grande envolvimento e participação em redes geográficas e regionais, e isso acho que é uma característica portuguesa destes últimos 10 anos muito interessante, porque a vossa rede é um exemplo, mas não vejo com frequência a saída dessas redes mais locais ou regionais para o plano nacional. Pronto, aqui é um repto que eu deixo. A outra questão, relativamente aos museus âncora, por acaso a designação, que eu também acho que é uma designação feliz, foi dada pela APOM, aqui há uns anos. A APOM começou nos seus documentos a falar em museus âncora e estavam a referir-se ao mesmo conceito que, de uma forma mais rebuscada e não muito feliz, nós tínhamos incluído na Lei Quadro dos Museus Portugueses como núcleo de apoio a museus. Portanto, lá está, é uma proposta de política para os museus em Portugal, que ganhará força se os profissionais também entenderem que é uma proposta com interesse e ajudarem até a informar e a aprofundar mais essa proposta, porque, como sabem, o nosso relatório é um relatório que deixa 50 recomendações, que não, enfim, tem uma dimensão que não é demasiado extenso, porque é um documento para construção de políticas públicas, portanto, não é uma tese de doutoramento, portanto, tudo o que se fizer e se aprofundar a partir daquele documento só trará mais força, seja no debate, e desse ponto de vista, os debates até realizados pelo ICOM Portugal nestes últimos 2 meses, em torno dos 5 eixos do relatório, levaram a um aprofundamento desses mesmos eixos. Portanto, eram os comentários iniciais que eu deixava aos comentários da Margarida, passando a palavra à Encarna. Muchas gracias. Bueno, eu creo que o que é fundamental é cambiar o chip para ser capaz de traballar en rede. O primeiro é cambiar o chip. O chip é o esquema de poder, é dicir, a estructura de poder. Traballar en rede é unha cuestión de xenerosidade. Entonces, partindo de esa é a idea. A primeira idea é que non se pode traballar nun proxecto compartido se non falamos de horizontalidade. Falar de horizontalidade supón falar de igualdade en todos os ámbitos. E ter claro que vamos xuntas e xuntos nun camiño. Cal é o obxectivo que queremos conseguir?
que é o que pretendemos conseguir se estamos no mismo camiño. É dicir, e iso é fundamental. A horizontalidade é fundamental. No momento que hai desigualdade, e para eso non se pode traballar en rede se a primeiro non hai unha rede interna dentro do propio museo. É dicir, de ter unha equipa constituída. O sea, unha equipa é a rede museos nosa nace porque eu non represento a casta da museoloxía. E esa horizontalidade de traballo en equipo é a que permite que a horizontalidade, é dicir, donde todo o equipo do museo forma parte da construcción desa institución. E iso vai, cando eres capaz de tecer redes, primeiro, no ámbito académico, cas universidades, co terceiro sector, co que está constituído, cas asociacións. É dicir, non pode, porque do outro xeito é un grupo de amiguitos que nos reunimos e que lle chamamos rede de museos. Iso non é unha rede de museos. Unha rede de museos non son unha serie de edificios, non. Unha rede de museos é un grupo de persoas, de profesionais e de sociedade civil implicada nun territorio, porque falamos de que representamos cultura e hai axentes públicos, axentes privados, sociedade civil, todo o que ten que ver co mundo, o museo é vida, e a vida está formada por todas e de todos. É que senón será un fracaso, será unha asociación máis que poden ter o sea, o primeiro é eso, é tecer internamente, é buscar horizontalidade dentro da institución. A dirección do museo ten que aprender a escuitar a todas as traballadoras e traballadores para tecer unha rede. Como centro de coñecemento terá que aprender dentro de círculos concéntricos ter en conta a universidade e a universidade ter en conta o museo. Non somos un laboratorio, non somos unhas ratiñas donde a universidade venga a investigar. Esa é a primeira rede. A rede científica como centros de coñecemento tecer redes coas universidades. E a universidade nos terá que ver en igualdade. Vale? Tecer redes, decíamos, co terceiro sector, escuitando. Unha vez tes a nivel local, tú como museo, en que espacio estás implicado, logo eres capaz de traballar con museos pois, que temos en común as coleccións, que temos en común o espacio xeográfico, que temos en común, que queremos conseguir. Falabades do Museo Áncora, cando nós, por exemplo, somos 4 museos. Se non tuveramos o Museo Áncora, que é o museo provincial, o grande, que ten os departamentos científicos para prestar os servicios aos máis pequenos, non tería sentido. A rede é, con os cartos dun museo grande, se prestan servicios aos pequenos, pero iso non quere decir que os pequenos, que son pequenos en canto ao tamaño, ou en canto a que non teñen recursos, desta maneira se convirten en museos grandes, porque ampliamos a mirada. Logo, unha vez temos xa esa rede constituída que cumple un museo, porque unha das cousas é, unha rede de museos non é unha serie de espacios. Un museo ten que cumplir o traballo de investigación, de conservación, de difusión e de didáctica. Senón, non é un museo. Do mesmo xeito que digo que un museo que non pon as persoas no centro e que non está ao servicio da sociedade non é un museo que non investiga, que non conserva, que non difunde, que non educa, tampouco é un museo. Podrá ser un centro de interpretación, podrá ser outras moitas cousas. Pero se queremos, falemos do valor da palabra, do rigor. Que supón traballar en rede? Que supón traballar en rede? Traballar en rede supón compartir valores, compartir misión e compartir visión. E iso é o que marca a folla de ruta de que é o que queremos conseguir. Queremos conseguir, decíamos que en este momento as redes máis que nunca son necesarias. Os recursos van a ser mínimos, pero tamén unhos recursos ben administrados, cando falábamos poñendo as persoas no centro, e para esos museos o primeiro que teñen que invertir en ter un patrimonio humano estable.
Para poder ter unha rede, tens que ter unha rede de persoas estable. E o primeiro que tens que ter é personal. Non podes falar de ter unha rede de edificios, de non sei que. Non, tens que ter persoal. Unha vez tes persoal, xa podes falar de redes, xa podes falar de sustentabilidade. Do demais, o que non tes museos. Se non tes unha plantilla estable, non tes unha rede. Nós empezamos cando... hoxe traballamos 60 persoas. Fai 15 anos, no museo traballábamos 10 persoas. Porque a comunidade nosa cada vez é máis grande, cada vez chegamos a recunchos máis grandes, con luces e sombras, ollo, que isto non é tampouco tan doado, é dicir, con un montón de erros cometidos, pero tendo claro que é o que queremos conseguir. Entón, eu creo que o fundamental o que comentabas, Margarida, o fundamental para construir unha rede e neste momento é a democratización cultural da institución. O modelo de desinstitucionalización, de institución democrática, que escuita. Outra cousa, fixadevos que antes tamén dixen o importante de tecer alianzas ca universidade, pero tamén co saber profano. Volver a buscar na raíz o coñecemento que durante moitos anos se mantuvo fora. E para traballar en rede, o importante é tamén resetear o sistema. Non podemos, con este sistema heteropatriarcal, con estes discursos dominantes, ser capaz de traballar en rede. Porque entonces será un que oprime os outros, será o museo que ten poder frente aos que son máis pequechos. A rede se xenera dende lazos de igualdade, de inclusión, de accesibilidade. Cando falamos de inclusión e de accesibilidade, non falamos exclusivamente de persoas con discapacidade, falamos de unha forma de entender a vida. Por eso decía que o modelo de sustentabilidade non é medio ambiente, non son paxariños e mariposas. Por eso falaba de metodoloxías do ecofeminismo, desas metodoloxías de cuidado, desas metodoloxías que teñen outras formas de saber tecer. Temos que ser tecedoras e tecedores para manter unha rede estable, porque senón temos un obxectivo, o ano 2027, non? Conseguir que a cidade tal seña de... E no 28 cada un vai por o seu lado. É dicir, despois, outra cousa, o gran reto é as políticas culturais, a ausencia de políticas culturais. Non podemos ser o capricho e o fotocol do político de turno, de tal maneira que no momento que ven que unha rede forte porque hai unha fortaleza comunitaria detrás, pode molestar. Pero temos que aprender como funcionarias e funcionarios ser insistencialistas a hora de defender o colectivo, a hora de defender o procomún, a hora de defender proxectos colaborativos. Pero para esos profesionais de museo tamén temos que aprender, sobre todo a desaprender, a escuitar, a incorporar outras miradas, a xenerar moitísimas estrategias de diálogo. O sea, ese museo escuitador, ese museo empático, ese museo... O sea, a ver, realmente a clave está todo no museo social. Si non, as redes ao longo prazo son un erro. O sea, é dicir, acaban morrendo polo... Eu, antes, Clara fixo un repaso de redes, o sea... Eu por iso falo, cando falo de avaliación, non falo tanto de avaliacións cuantitativas, sino de cualitativas, de impacto territorial, de regeneración territorial, de para que serviu esa rede e para que serviu non nun momento determinado, senón 15 anos despois, que foi dunha rede que naceu con unha gran ilusión? Que foi de unha rede? Onde están aquelas redes? Onde están? Que pasa? Que cando se xubila o profesional ou a profesional que alimentou morre a rede. Non, a rede ten que facerse forte. Por iso no momento, por iso vos dou o parabén, neste momento que nace dende o debate, dende a escuita, dende ver que pasa, non? Vamos a ser capaces de generar unhas bases importantes para que xurda un proxecto de continuidade, que esa é a clave das redes tamén. É dicir, seguir tecendo, ir dende algo moi pequecho a cada vez, pois bueno, chegar a ámbitos cada vez máis grandes, non? Obrigada, Encarna. Eu adoraria continuar aqui, mas eu vou dar a palavra também aos colegas que, entretanto, já começaram a deixar perguntas e observações aqui no Facebook e vou passar a ler aqui a colega do Museu da Nazaré,
Portanto, agradeço à Clara Camacho pela sistematização e apontamentos comparativos sobre as redes, a nível nacional e internacional, pela reflexão que tem vindo a desenvolver alicerçada numa aliança entre a prática e a investigação, e depois continua dizendo: se as redes são fundamentais, importa igualmente analisar e avaliar como são efetivamente concretizados no terreno os objetivos a que se propõem. No caso específico da RPM, gostaria de perguntar à Clara Camacho, se considera que o processo de adesão a esta tem sido encarado pelos próprios museus, sobretudo como uma forma de alcançarem a sua credenciação e qualificação perante as tutelas e entre os pares, ou se efetivamente estão em causa objetivos de cooperação, trabalho em recursos comuns, partilha de recursos. Qual deverá ser a prioridade? Eu acho que a Clara respondeu, mas se quiser dar aqui uma resposta breve à nossa colega Doris, do Museu da Nazaré. Obrigada, Doris, pela pergunta. Precisamente por ter um entendimento e termos tido um entendimento, eu falo aqui no plural porque também foi um entendimento do grupo de projeto Museus no Futuro, de que no caso da RPM, toda a parte de articulação, programação em rede, cooperação, partilha de sinergias, não tem vindo a ter uma dimensão muito significativa nestes últimos anos, portanto, a credenciação tem sido mais preponderante, sem que haja depois, se não pontualmente, não estou a fazer tábua rasa de maneira nenhuma, mas se não pontualmente algumas práticas mais consequentes a esse nível, precisamente por essa razão que na nossa proposta nós entendemos separar as matérias da credenciação para um lado e as matérias da programação, da dinamização e do trabalho em rede por outro. Portanto, de uma forma muito objetiva, posso responder à Doris que não, que realmente sinto que essa faceta da cooperação e da dimensão rede não tem tido a expressão que, a meu ver, deveria ter. E que as razões se podem encontrar tanto na parte administrativa, organizativa da parte dos serviços centrais da gestão da rede, como também dos membros da própria rede. Também, com toda a franqueza, não tenho visto esse, digamos, poder reivindicativo enquanto membros de uma rede e propositivo na apresentação de propostas nestes últimos anos. Os atores, é o que diz. Os atores. É claro que responder esta pergunta era aqui o resto da tarde inteira a conversar. Claro, agora só pode ser assim. Para ser sintética. Sim, mas é um bom debate para fazermos, de facto, para a rede portuguesa de museus poder lançar. Eu acho que seria interessante. A Doris também coloca uma questão à Encarna. Eu vou tentar ser rápida a ler. Obrigada também à Encarna pelas reflexões tão inspiradoras. Gostei particularmente da ideia das redes estarem a obrigar os museus a reinventarem a sua própria programação e prioridades e a fazê-los sair dos seus espaços físicos, trabalhando com as comunidades. Estas entendidas num sentido amplo, num compromisso muito estreito com os objetivos de sustentabilidade, de como os museus podem melhorar a nossa vida. Registro ainda a ideia das redes contribuírem para a inclusão e de irem além das instituições museológicas em si, mas serem pensadas e estruturadas com outras instituições. Não era uma questão, era um comentário àquilo que a Encarna nos tinha trazido. Entretanto, há aqui uma questão do Museu Agrícola de Riachos, que é um museu também em Torres Novas, que deve ser a Mafalda que a coloca, e diz: o trabalho em redes de museus e ou com outras instituições será o futuro no trabalho dos museus? Se calhar então peço à Encarna para responder. É o futuro, non é o presente.
parece que nos gusta moito falar do pasado e do futuro, pero é que o presente, é dicir, o traballo en rede é o presente, é a única forma de traballar que temos hoxe, é colaborar, coproducir, co-crear e traballar en rede, é dicir, nos momentos donde agora mesmo se nos impoñe unha distancia física, o que está claro que o traballo social do museo ten que ser cada vez de isto que estamos facendo. Nós agora mesmo estamos tecendo redes, estamos tecendo Lugo, Portugal. Fai no pouco fixemos o Congreso de Minón, Lisboa, Lugo, con todos os países, con un montón de países de todo o mundo, tecendo redes e debatindo. Isto é traballar en rede. Traballar en rede é reflexionar, é debatir, é compartir erros, e compartir ante a brecha digital como podemos facer, como podemos buscar unha solución. En este momento, eu vexo que as redes de museos a nivel internacional están xurdindo moitísimos traballos onde estamos compartindo coñecemento, onde estamos xuntándonos e, ademais, as colegas e os colegas. A mí, Margarida, me dice, ben, hoxe que teño un día realmente complexo con miña mãe enferma, pero están aquí porque sei que debemos estar e porque é o punto de partida de algo que vai a estar aí tecendo. Esos son os verdadeiros, o verdadeiro espírito da rede é ese, o afecto é o máis revolucionario. E en este momento tenemos que estar, Portugal aínda confinado, Lugo e Galicia a medias, pero ese confinamento físico fai que temos que reinventar a necesidade de tecer redes de colaboración, porque isto é o que é traballar nos museos, non? E buscar espacios. A mí me gustaría insistir, porque sei que a creatividade das colegas e dos colegas na hora de reinventarnos vai a ser fundamental, que me gustaría insistir nesa necesidade de que non hai dúas programacións. O museo ten que saber programar agora mesmo utilizando o concepto de multicamble e valorando os distintos contextos. É dicir, vai haber brecha digital, vai haber xente que non podrá ter os recursos, o sea, vamos a ver como somos capaces de reinventarnos para ser capaces de chegar á cidadanía. Vamos a ver como, cando diseñemos agora unha programación de actividades escolares, esa mesma programación que poda servir para familias e que poda servir, é dicir, como o contexto e a creatividade infinita de achegar o patrimonio está aí. O verdadeiro reto é entender o multicamble e os contextos. Como unha mesma actividade pode servir para que cando cativo a familia ou o usuario do museo vaya ao museo físico, esa mesma programación, se a facemos super pensada, en online podémola enriquecer. E como pode ser que haxa unha actividade para a nosa gran comunidade online que non teñan que utilizar o mellor o físico, pero como pode ser complementario? É dicir, o reto agora en tecendo redes é tamén ser capaz de darnos conta de que o museo é infinito en canto a grandeza, vale? En canto a grandeza de esa forma de tecer a rede. Mais que nunca é fundamental. Obrigada, Encarna. O colega de Museu de Alenquer, Luís Figueiredo, escreve também sobre a Rede Portuguesa de Museus. Ele diz: tenho verificado, pelo menos é o que me parece, que entre várias críticas que têm vindo a ser feitas à Rede Portuguesa de Museus são sobretudo sobre a sua desadequação à realidade museológica portuguesa e a sua incapacidade de integrar as questões de participação, tal como é definido no nosso direito constitucional, mas também o seu zelo inquisitorial sobre as funções que considera que os museus devem cumprir quando integram a rede e sobre a verificação da sua continuidade e prestação no tempo. Penso que a Rede Portuguesa de Museus deveria estar mais atenta às novas formas de pensar o que é e o que pensamos que deveria ser um museu. Talvez a nossa palestrante, doutora Clara Camacho, nos pudesse esclarecer e desenvolver um pouco este ponto de vista. Penso que a Clara já o fez. Não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre o assunto. Posso acrescentar mais qualquer coisa, é um tema fascinante para mim.
quando eu estudei as redes de museus noutros países europeus e os sistemas de credenciação de museus, verifiquei que o sistema português, em que a rede portuguesa de museus é igual ao sistema de credenciação português, não é a circunstância mais habitual na Europa. Geralmente, os dois aspectos estão separados. As redes não equivalem automaticamente ao sistema de credenciação e vice-versa. Noutros países. Posso dar um exemplo mais aparentado com o português, que é o Réseau Musée de France, em que são os museus acreditados, com o label Musée de France, são 1200. Eles chamam-lhe Rede de Museus de França, mas dificilmente é uma rede com as características desta que a Encarna acaba de referir, ou até nós próprios vemos que é mais no papel que uma rede com 1200 museus pode ser chamada exatamente de rede. Onde é que eu quero chegar com isto? É que este tipo de reflexões, e discuti muito estes aspectos com colegas de vários países, é também por causa deste tipo de reflexões que nós chegamos, neste grupo de projeto Museus no Futuro, à proposta a que chegamos, de separar as duas componentes. Aquilo que o colega de Alenquer chama o zelo inquisitorial, que eu até desconheço, portanto não sei se existe ou não, mas eu diria até que se existir no sentido de verificar se os museus que estão credenciados cumprem os requisitos da Lei Quadro dos Museus Portugueses, isso é, digamos, são as competências de regulação e de supervisão que competem ao organismo do Estado no cumprimento da lei, é o que é normal. A outra vertente a que se refere e que não estará a ser tão bem cumprida e que tem a ver com a participação, com a democracia interna dos processos participativos, a dinamização, as articulações, as próprias, a promoção e o espicaçar das próprias redes temáticas ou de articulações entre redes geográficas dentro do país, enfim, há uma infinitude de tarefas que poderiam ser desenvolvidas num espírito de maior envolvimento e de dar voz aos membros da rede, no sentido horizontal que a Encarna também já salientou, e é nessa perspectiva que vão as propostas que apresentamos. Portanto, eu agradeço até muito estas perguntas, porque me permitem esclarecer um pouco melhor o sentido das nossas propostas, que às vezes, apresentadas de forma muito sumária, correm às vezes o risco de ser pouco entendidas. Da mesma forma, foi-me muito útil, na resposta há pouco da Encarna, a definição do museu âncora concreto, no caso da Rede de Museus de Lugo, que ela apresentou, porque é esse o sentido da nossa proposta. Isto já antecipando, porque já noutros debates já tive colegas que perguntaram: mas esses museus âncora não vão mandar nos outros, não vai haver uma escala hierárquica. De todo, não há essa perspectiva, nem isso acontece nas outras redes que existem noutros países e que estão estudadas. Em Espanha isto é muito comum, nas várias comunidades autónomas há variadíssimos exemplos destes museus que têm o papel de museus âncora. Em França, idem, no Reino Unido, que é também um referente muito interessante para todas estas matérias e muito inspirador, e é esse o sentido, é exatamente no sentido que a Encarna exemplificou para o caso da Rede de Museus de Lugo. Mas lá está, Clara, a mudança do chip também importa, não é? Mudar o chip para conseguirmos trabalhar nessa horizontalidade. Essa da mudança do chip foi muito bem pensada, Encarna. Porque essa pergunta de uns vão mandar nos outros, parece-me que vem de alguém que ainda não mudou o chip, não é? Vou então continuar a ler mais alguns comentários.
Eu sei que já vai um bocadinho longo o nosso tempo, mas não queria deixar os colegas sem voz. Ana Carvalho, portanto, Museu de Orém. Solidariedade, horizontalidade são de facto as premissas para um trabalho em rede efetivo. Todos os pontos de partida são distintos, há que saber reconhecer as mais-valias e as fragilidades de cada um e trabalhar a partir daí nesses pressupostos. Bravo, encarna. Portanto, aqui Ana Carvalho já mudou o chip, já vimos. Há muitos colegas a parabenizar ambas as convidadas. Vou tentar ler Nuno Pratos, portanto é o nosso colega de Alpiarça, Casa dos Patudos. Excelente iniciativa, muito obrigado pelas excelentes comunicações. Um abraço à doutora Clara Camacho, que foi minha professora e com quem aprendi bastante. E manda um beijinho também para mim. Obrigada, Nuno. Obrigada. Vânia Carvalho, Museu de Leiria. Obrigada, Encarna Lago Gonzalez e Clara Camacho, pelas partilhas pragmáticas e inspiradoras. Também outro colega de Fátima. Olhem, a maior parte dá-vos os parabéns, agradece e agradecem também à Rede Cultura 2027 pela iniciativa do debate. Portanto, eu acho que consegui ler todas as perguntas, também colega da Gulgan. Acho que consegui ler todas as perguntas. Raquel Janeirinho de Peniche também felicita a iniciativa. Eu acho que consegui ler todos, não vou estar aqui a dizer os parabéns de toda a gente, depois vocês podem vir aos comentários e conversar com os colegas e fazerem as interações que entenderem. Passou cerca de 1h15, uma vez que começámos um bocadinho mais tarde e tivemos alguns problemas de conexão do nosso encontro. Eu também nós não queríamos tornar o encontro maçador e definimos entre nós que seria mais ou menos este o tempo, 1h15, 1h30. Caros colegas, se quiserem ainda aproveitar para mais uma ou outra pergunta, estejam à vontade, mas acho que será agora o nosso tempo de terminar. Tenho de dizer que a Aida Rexena também já se juntou para se despedir, portanto a Aida Rexena também do Forte de Peniche. E então, nesta despedida, eu, além de agradecer a ambas, tenho de agradecer não só a disponibilidade física neste manifesto, que é também pessoal de cada uma, e que olho para as duas como, de facto, não só como inspiração, mas como referências neste mundo dos museus, já vos tinha dito. Trazer-vos neste primeiro encontro dos webinars da Rede Cultura 2027 foi, acho que para todos nós, colegas da rede, muito importante que tenha sido dado este pontapé de saída com estas duas mulheres, ainda mais neste Dia Internacional da Mulher. E este encontro sobre redes não vai ficar apenas pendurado nesta rede, vai ser com certeza muito discutido entre estes 26, sem dúvida. Eu queria dizer que muitas vezes a Clara Camacho disse Rede Museus do Médio Tejo, e eu queria esclarecer que esta não é a Rede Museus do Médio Tejo, é a Rede Cultura 2027. Esse lapso acontece porque eu faço parte da Rede de Museus do Médio Tejo e também já nos conhecemos nessa qualidade, mas quando a Clara se referia a esta rede, de facto, não faz mal, eu não quis foi interromper e eu acho que quem estava a participar percebeu, mas não queria deixar, não queria encerrar sem fazer esta correção para quem no futuro possa vir a ouvir o encontro. Onde queria só corrigir, de facto esta é a Rede Cultura 2027, é uma rede de museus dentro desta Rede de Cultura 2027, é uma rede de museus de 26 municípios e que já tem de facto projetos em comum,
Temos, aliás, em marcha um projeto que é o Museus na Aldeia, em que 13 municípios enviam peças para 13 aldeias dos outros 13 municípios. Portanto, imaginem como é que isto já se está a construir. É um território muito vasto, muito diverso e tem sido uma aprendizagem muito grande, acho que para todos os que estamos dentro desta rede. Também desejamos que a rede que vá além do de 27, como dizia a Encarna, que passe o 27 e que seja uma rede que avance para o 28, para o 29 e para o futuro. Agradeço muito a ambas, porque tenho a certeza que este será um debate que vai ser muito estudado por nós dentro deste grupo de trabalho. E que vamos com certeza voltar a ligar-vos e a pedir-vos esclarecimentos para um ou dois tópicos que nos ficou aqui a moer. Muito obrigada a ambas. Se quiserem dizer alguma palavra final, dou-vos um minutinho a cada um. Não, eu posso aproveitar para remendar o meu lapso. Obrigada, Rede Cultura 2027. Foi um gosto enorme estar aqui convosco. Gostei muito das perguntas que colocaram e gostei muito de ouvir a Encarna e de ficar a pensar também em algumas das coisas que aqui foram ditas e apenas colocar-me à disposição para aquilo que entenderem no futuro. E adeus a todos, até à próxima. Bueno, pois non solamente as gracias por haberme convidado, sino as gracias de que a Rede Cultura 2027, que ten 26 concellos, a parte dos municipios, ten a Lugo, porque así xurden as redes. É dicir, agora xa non é Rede Cultura 2027 con 26 municipios decido pola cultura, sino que tamén ten a unha provincia e a 4 museos máis que xa forman parte tamén para sempre desa rede, porque as redes importantes son as que se xeneran dende o afecto. Repito, o máis revolucionario que poden ter os museos é o afecto, así que loitemos por tecer redes no que a clave este as persoas sempre no centro e o museo que xenere e que traballe por tecer lazos de afecto. Partilhar recursos, partilhar missão, partilhar valores, plano matriosca, retroalimentação, atores, mudança de chip nos atores, museologia, intervenção, investigação, políticas públicas, consensos, planeamento, monitorização, avaliação, pessoas no centro disto tudo, pessoal para trabalhar e para fazer rede, e usando a expressão da Encarna, que eu acho deliciosa, tecer redes nessa paciência que é tecer, nessa paciência que é construir alguma coisa que às vezes obriga a destruir um pontinho e para construir mais dois mais perfeitinhos, não é? Muito obrigada às duas, muito obrigada à Vera Lagoa que estava nos bastidores a fazer com que isto tudo fosse possível. Eu represento os colegas desta rede, mas todos sintam-se aqui comigo. Muito obrigada e obrigada a todos que assistiram a este primeiro webinar da rede. Não se esqueçam, dia 15 é o próximo, liberdade, participação e inclusão. Espero que a Clara e a Encarna nos possam acompanhar como participantes e comentar depois também no Facebook e fazer perguntas aos próximos convidados. Muito obrigada às duas. Adeus.